E o Tite vai ficar feliz porque a promessa do presidente Rodolfo Landim é abrir o cofre e gastar pesado em contratação na próxima janela de transferência. A ideia da diretoria é fazer a maior janela da gestão, superando até mesmo a janela de 2019, que foi onde o clube gastou mais em contratações. Começar o vídeo aqui já falando sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique, porque teve um novo capítulo, o Flamengo já ofereceu ao Bruno Henrique o maior salário do elenco, porém, tá havendo aí o desencontro entre as partes, que é a questão do tempo de contrato. O Bruno Henrique quer um contrato mais longo, o Flamengo pretende oferecer um contrato mais curto, e aí tá rolando esse imbróglio entre as partes. O staff do Bruno Henrique e o próprio jogador priorizam a permanência do atleta no Flamengo. Mas, como a gente já sabe, tem muitos clubes querendo a contratação do Bruno. A ideia é que na semana que vem o Flamengo já comece a resolver a questão do Bruno Henrique. Isso, o Bruno, a princípio, já tinha dito não a uma renovação de contrato com o Flamengo, como a gente já tinha trazido aqui no canal. O Fabrício Bruno quer ser negociado, quer ser vendido para a Europa e entende que se renovar o contrato com o Flamengo vai estar dando um recado para o mercado, que ele quer continuar no Brasil. Não é esse recado que ele quer passar para o mercado, a informação é que ele quer deixar o Mengão já nessa próxima janela de transferência e partir para o futebol europeu. O Everton Ribeiro ainda vem sendo avaliado, mas eu acredito que se o Tite vier para o Flamengo, o Tite vai querer permanecer com o Everton Ribeiro. E eu vou dizer uma coisa, dependendo de como o Tite ele chegue no Flamengo, até o Rodrigo Caio pode ter uma nova chance. Até o zagueiro Rodrigo Caio pode aí começar a ser aproveitado e quem sabe o Tite convença o Flamengo a renovar o contrato do jogador. Não sei, vamos aguardar aí para ver como é que fica. Vale lembrar que o Tite gosta muito do Rodrigo Caio, também tem aquela situação do Felipe Luiz, que pode ficar na comissão técnica do Tite. O Flamengo está na pretensão de montar uma comissão técnica permanente, e aí o Felipe Luiz, ele faria parte dessa comissão técnica permanente. Também, já que a gente falou aí do Arrascaeta, eu acho importante, vai falar de Tite também, mas eu acho importante a gente falar da questão do Arrasca, né? Que ele não realizou trabalhos aí no campo pelo segundo dia seguido na semana. Cara, é risco do Arrascaeta não atuar contra o Corinthians, tá? Camisa 14 aí foi ausência no duelo com o Bahia e segue na reta final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. O Flamengo diz que é um tratamento, faz parte do tratamento gradual. No treino da terça-feira, fez apenas trabalhos internos na academia, com orientação dos fisioterapeutas do clube, mesmo sem participar das atividades com o grupo, o jogador não está descartado para a partida contra o Corinthians. Ou seja, está nessa preparação. O Flamengo diz que é um tratamento gradual, uma recuperação gradual e que ele pode estar presente. O Bruno Henrique e o Pedro foram reavaliados por sentirem incômodo no jogo contra o Bahia, foram a campo sem limitações em um dos gramados do CT. Tá? Então tem chance aí do Bruno Henrique e do Pedro atuarem contra o Corinthians. E o Tite está chegando. Eu acho importante a gente falar aqui um pouco dos títulos do Tite, né? Ele ganhou a Copa América 2019 com o Brasil, Mundial de Clubes 2012 com o Corinthians, Libertadores 2012 com o Corinthians, Copa Sul-Americana 2008 com o Inter, Recopa 2013 com o Corinthians, Campeonato Brasileiro 2011 e 2015 com o Corinthians, Copa do Brasil 2011 com o Grêmio, Campeonato Emiradense, né, pelo Al-Wahda, lá na Arábia Saudita, 2010, Supercopa dos Emirados Árabes pelo Al-Wahda também, 2011, Campeonato Paulista 2013 pelo Corinthians, Campeonato Gaúcho 2000 pelo Caxias, 2001 pelo Grêmio, 2008 e 2009 pelo Inter. Então, um cara que, ao contrário do Sampaoli, do Pardaoli, tem muito título importante, né? E a gente vai falar sobre questão de Tite aqui, mas ele tem muito título importante. É importante também a gente falar que, mesmo com a chegada do Tite, um jogador que deseja ser negociado, independente da chegada do Tite, informação do jornalista Guilherme Silva, é o Santos, tá? Ele avalia uma possível saída do Flamengo, está com 33 anos,
né, tem recebido as sondagens de clubes brasileiros e do exterior, e durante a janela de transferências do meio do ano, o Bahia e o Atlético Paranaense chegaram a procurar as condições do goleiro, mas sem nenhuma conversa mais avançada. O trio Vitor Hugo, o goleiro Matheus Cunha e o lateral direito Wesley são os nomes que se valorizaram e poderão ser negociados pelo Flamengo no ano que vem. Vale lembrar que neste ano todos eles foram alvos de propostas de futebol europeu. Informação, conversei com fonte ligada à diretoria que me disse que se o Santos for negociado, o Matheus Cunha é um jogador que vai ficar. Eles vão tentar segurar um dos goleiros. Se o Matheus Cunha sai, o Santos fica. Se o Santos sai, o Matheus Cunha fica. Tá? Então, o Flamengo não quer correr risco com relação ao goleiro. O Neto, no programa dele lá no Donos da Bola, falando o seguinte: pelas informações que eu tenho, é que o empresário do Bruno Henrique vem sábado para fechar com o Palmeiras. Meu amigo, tem jogo do Flamengo em São Paulo contra o Corinthians, justamente nesse final de semana. É óbvio que o empresário do Bruno Henrique vai para aí. Ele vai escutar o Palmeiras, mas para fechar já, isso não existe. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui falando sobre a questão do Tite, que está bem encaminhado. E aí a gente tem uma informação importante, né, que o Flamengo espera anunciar o Tite já nos próximos dias, está só esperando essa questão de assinatura, de decisão aí final, alguns detalhes pequenos aí. O Neto falou o seguinte também, ele deu uma peidada, né? Porque lembra que ele tinha botado pressão, que ele ia detonar, xingar o Tite, porque o Tite falou que não jogava em nenhum time em 2023, e que ele não treinava nenhum time em 2023, e que ele ia treinar. Ele já mudou. Ele vê a informação que eu tenho é que o Tite assume o Flamengo dia 9 de outubro na parada da FIFA, já todo tristinho. Ele não virá jogar contra o Corinthians, jogar, aspas, né, treinar. E na data FIFA, que tem o jogo da Seleção Brasileira contra a Venezuela e Uruguai, ele assume a equipe do Flamengo. Olha o que o Neto falou. Ele começa aqui, ó. Vou dizer uma coisa, pensando desse jeito, deu uma peidada, hein, Neto? Você não estava falando desse jeito, já deu uma peidada, né? Vou dizer uma coisa, pensando esses dias daquilo que ele falou, todos falam. Se você pegar o que o Mano falou do Corinthians, como o Corinthians é ajudado pela arbitragem e tal, o Abel fala. O que o Mano fala, o que o Felipão já falou, não vou ser mais treinador. Então, Tite, tenha uma boa sorte no Flamengo. Peidou, hein, Neto? Pois é, você estava todo, né, soltando marimbondo, não sei o quê. Ele gosta do Tite, estava chateado, tentou fazer de tudo para o Tite não ir para o Flamengo, ele viu que já foi, agora ele deu uma esfriada, né?